Olá, eu sou Penélope Dias. Eu sou o Micael Bandeira. E tá começando agora mais um Papo de Artista! Hoje recebendo essas duas artistas maravilhosas, Joriana Pontes e Yasmin Oliveira, Cia Bagana de teatro. Vai rolar bagana, vai rolar conversa, vai rolar história e, claro, papo de artista. Como a gente tá começando, a gente começa bem do comecinho mesmo. Como é que surgiu a bagana? O que é essa bagana? De onde é que vem bagana? Joga aí pra Joriana, sócia fundadora da Cia Bagana de Teatro. Sim, Maria. Bom, eu sou uma pessoa que eu sou de grupos, né? Sou de coletivos, então eu tinha saído do Nocaute à primeira vista e tinha fundado a Pão Doce, né? Juntamente com alguns companheiros. Da Pão Doce eu fui emprestada para Máscara. Nunca mais voltei para Pão Doce para fazer Medeia e tal. E depois eles estavam com outro processo e que aí eu já estava com um processo de direção em Currais Novos. Com a padaria, né, um texto de Bertolt Brecht. E aí Fernando Mendonça, que eu já tinha encontrado em outro processo de Festuerne, queria muito montar um espetáculo. E esse espetáculo ele era fã de Scooby-Doo. Né? E eu disse, Fernando, então tá, eu topo. Agora, contanto que a gente faça um network. 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 A palavra agora, viu? Network. E aí, o que é que acontece? Você vai para Currais, faz um trabalho comigo, né? De sonoplastia e tal. Você cria a sonoplastia do espetáculo Padaria, que também tem uma característica e caricatura meio que de desenho também, animado. Ele, nessa época ele fazia já dublagem, tentava criar, inclusive desenho animado, né? Então, assim, enfim. E aí ele queria montar esse espetáculo Scooby-Doo. Eu disse, tá, então a gente monta, mas a gente traz um Scooby-Doo regionalizado. A gente traz um Scooby-Doo falando de temas urgentes de Mossoró, da nossa região, do nosso território, que aí é uma das características que a Bagana tem, é trazer temas urgentes e temas importantes para a gente debater e falar. E aí a gente criou o Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró, que na época, em 2006, estava se falando muito sobre o Rio Mossoró. Ainda se fala, mas naquela época era um tema de bastante debate, era um tema político, né, muito forte em Mossoró e que a comunidade, de fato, fazia revolução, né, pedindo ao poder público que conseguisse restabelecer, né, o Rio Mossoró. A despoluição do Rio Mossoró. A despoluição do Rio Mossoró. E aí a gente criou isso e trouxe também os cordéis para dentro, com a Bicitax, que era uma personagem bem, bem interessante, que recitava cordéis. Ora, tinha o mototáxi, estava surgindo o mototáxi, né? E a gente botou a Bicitax porque ela fazia um percurso mais longo, e nesse percurso ela recitava cordéis de Antônio Francisco. Então, assim, a gente trouxe bastante Mossoró, né, para dentro desse espetáculo e ficou Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró. Então, daí desse espetáculo surgiu a Cia Bagana de Teatro, que foi o nome que Fernando deu, porque eles eram jovens, né, e gostavam muito de bagana, né, a gente viajava muito, a gente viajou para muitos locais, muitos cantos, Recife, Maceió, fazíamos temporada, né, eu lembro que em Aracaju fizemos no Tobias Barreto, que tinha 1000 lugares, a gente fez 2 sessões e era filas e filas, porque os meninos se pareciam muito com as personagens do desenho. E nessa época quem era o elenco que fazia parte da Bagana? Era Fernando Mendonça, Cristina, Aline, João Neto, né, que era João Marreiro, Elisaíra, Eliseu, né, eram 9 pessoas, né, e também tinha aquele conflito, porque para quem sabe a história, né? O desenho animado de Scooby-Doo, sempre eles param em um local que tem um mistério. Sim. Né? E aqui eles estavam de férias, na nossa história eles estavam de férias no litoral norte rio-grandense e Salsicha erra o mapa, traz o mapa de cabeça para baixo e acaba em Mossoró, a Kombi dando prego e parando às margens do rio Mossoró, e aí começava a trama, porque tinha um monstro, né? Então, assim, e era criado, esse monstro do rio Mossoró foi criado por os ribeirinhos, e a gente fez um estudo muito
profundo sobre a problemática e sobre o que é que aquelas pessoas, né, ribeirinhas ali próximo ao rio passavam, e aí a gente trouxe para a história. Mas era isso, era um elenco, éramos 9, né, nessa época. Trouxemos Júnior Félix também, Leonardo Wagner nessa época também, e aí a gente ainda passa 2 anos com o Scooby-Doo, o Monstro do Rio Mossoró, surgindo a companhia, e a partir daí surge, né, a Cia Bagana de Teatro. Eles vão embora, né, a Aline faz... Esse meados de que ano, Joriana? 2006. 2006. Aí Fernando vai para o Rio, né, enfim, a gente dá a maior força, apoio para ele. Ele ficou 3 meses na casa de Bartol Galeno, né, a gente conseguiu que ele ficasse lá, né, provisoriamente, enfim, e foi muito importante para ele. Daí ele alçou voos incríveis, né, e hoje está dublando grandes desenhos e grandes filmes também, né, tá com a Combo, produtora. A Aline já vai para Natal fazer artes cênicas, e hoje ela é professora, né, fez licenciatura, é professora também. Assim como Cristina também, acho que já está na 2ª, na 3ª faculdade. João Marreira foi para o Rio, né, tá lá no Rio. E aí outras pessoas esqueci, Fred, né, que fazia o Fred, agora esqueci o nome do ator. Também passou no concurso, né, em Natal. E foi essa turma. Foi todinha. Então, desse núcleo central, assim, dessa estreia da Bagana, hoje só tem você no grupo. Exatamente. E Yasmin, como foi que entrou? Chegou como na Eita. Bagana? Eu fui convidada por Joriana em 2011, no Oratório de Santa Luzia. A Bagana estava finalizando um processo de circulação de Shakespeareano, que foi também outra grande produção. Um trabalho com bastante pesquisa que foi feito junto com Ariano Suassuna. Teve uma conversa com ele aqui no Hotel Termas. Teve muito estudo, e aí, com base na obra de Shakespeare, foi montado, fez circulação com o Banco do Nordeste. E aí, já no final desse processo, com mudança de atores, Joriana convida eu e Gleidson Lopes no Oratório de Santa Luzia para entrar na Bagana para uma remontagem do processo de Shakespeareano. Infelizmente, o processo não funcionou, mas nós entramos em um outro processo muito importante, particularmente, e também para o coletivo, que foi a Casa do Louvor. Nesse meio tempo, teve também um processo que foi aprovado, que foi Nas Ondas do Rádio com Chiquinha Gonzaga, que era um recital que se tornou um CD, que foi lançado na companhia, o CD Nas Ondas do Rádio com Chiquinha Gonzaga. E aí veio a Casa do Louvor, que a gente estreou. Mas aí foi de 2011 para 2012 que eu entrei no coletivo, e de lá para cá estamos produzindo juntas, né? Hoje estamos em formação mais ou menos na mesma quantidade em rede de colaboração da fundação, né? Estamos colaborando em 10 dentro da Bagana, e aí a gente está usando bastante o termo núcleo, porque nós estamos com pessoas de nichos diferentes, não só de teatro, porque a gente está juntando essas ferramentas que cada um pode colaborar, porque o teatro, a gente bebe de muitas vertentes, né? É música, é dança, é o próprio teatro, é uma produção, é o audiovisual. Então, assim, estamos colaborando em 10, que somos eu, Joriana e Douglas, nas funções administrativas, além de fazer parte do coletivo. Temos também Lívia, que nos ajuda na produção, André Lima, que é da música, mas também atua, Gabs Mendonça, Emanuele Pontes, sobrinha de Joriana, nascida e criada na Cia Bagana de Teatro, que trabalha na parte de caracterização, que também já fez parte da Mais Bela Voz, já atuou em algumas encenações de O Igna. Help me. Felipe Moju, que é um colaborador da Bagana há muito tempo, assim, toda a nossa parte de comunicação visual, de produção de audiovisual, de cobertura de espetáculo, é sempre feito com Moju. Temos também Yuri Alves, que é bailarino, preparador corporal, que está junto com a gente, e Lucas, que faz parte do Fala Barroco, e aí veio para colaborar junto com a gente. Então, assim... Uma equipe bem diversa, né? Bem diversa. Teatro, dança, música, audiovisual, e aí a gente tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo em nichos diferentes, porque o que a gente gosta é se movimentar. Porque também Yasmin traz uma coisa importante, assim, nós somos sempre muito inquietos, né? Então a gente nunca só faz uma coisa. Tanto é que foi o primeiro grupo de teatro, eu acredito, do Nordeste,
ou vamos ser menos, né? Do Rio Grande do Norte que utilizou projeção mapeada, né? Foi exatamente em Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró, que era uma projeção que era descolada, que não era só era projeção animada, né? Que era super interessante, e aí eu acredito que nós fomos os primeiros, porque eu nunca vi, né, nas produções que eu assisti, que tive a oportunidade de assistir, e dos impactos que causou o espetáculo nas pessoas, de sermos, de fato, o primeiro grupo a trazer isso, né? Onde não se falava em projeção mapeada. Uma nova ainda. estética, né? Trazendo uma nova estética, uma nova leitura de um desenho que passou a ser teatro e que tinha essa fidelidade, né, nas personagens, da caracterização das personagens e na projeção. A gente só ia conseguir, de fato, fazer o que nós fizemos para que as pessoas tivessem acreditasse que de fato a van parou, que de fato a van quebrou com a projeção mapeada, né? Porque as personagens desciam e de fato elas desciam da van na animação e apareciam de fato caracterizadas, né? E foi muito interessante, muito bacana. Isso em 2006, né? Em 2006. O que é que vocês acham assim que precisa para fazer teatro aqui em Mossoró, para fazer o teatro acontecer aqui na cidade? O que é necessário? Força de vontade, bem muita. A gente tem que resistir um bocado. Eu imagino que não seja uma realidade somente local. Sim. A arte por si só precisa travar várias lutas assim para conseguir resistir. Qualquer sopro de mudança de governo, de alguma situação que não apoia, o primeiro que roda somos nós, os primeiros somos nós, e aí a gente tá sempre nessa frente de batalha, e na Bagana desde o tempo já do Rio Mossoró, e aí a minha escola principal foi com Joriana, que já carrega essa coisa de trazer questões sociais, questões urgentes para ser debatidas, e é o que eu trabalho também desde sempre, e é a característica principal da companhia, e a gente está sempre nessa luta. Joriana participa de muitos coletivos de atuação e traz essa vivência para a gente e nos leva até esses coletivos, que são coletivos de reivindicação de políticas públicas culturais, de políticas públicas para as mulheres, da palhaçaria feminina, que também é uma reivindicação ativa. Então, assim, a gente está sempre resistindo para fazer a coisa acontecer, porque é muito defasado, né? Jorge pode falar muito mais sobre isso, mas é muito defasado a questão de política pública de apoio. A gente está sempre buscando as iniciativas privadas, tentando os editais, arriscando sempre, porque não existe uma política de continuidade. Então, assim, fazer teatro em Mossoró é difícil. Por quê? Porque a gente precisa manter uma série de burocracias funcionando para a gente manter o nosso CNPJ, que é uma associação sem fins lucrativos, mas que tem despesas. Sim. Para se manter. Então a gente tem que rebolar um bocado ali para fazer acontecer por trás das cortinas, para que a gente possa chegar com o nosso espetáculo e fazer a magia acontecer e captar os recursos e conseguir fazer o coletivo funcionar. Mas é ter força de vontade e focar nos processos, nos editais, na construção dos espetáculos, não deixar a peteca cair, porque é uma labuta diária. Os nossos encontros têm dias marcados na semana, mas o nosso trabalho administrativo, o nosso trabalho de manutenção, de engajamento interno é diário. E para vocês, como é esse processo de construção, né? Não só dos espetáculos, mas dos projetos em si da companhia, né? Vocês disseram que tem uma equipe muito diversa, né? Mas qual é o direcionamento, né? A Bagana tem essa característica de ter sempre pautas muito caras, né? Muito voltado também para essa questão da diversidade, do social, das minorias, né? Como é esse processo de construção de vocês? O Jory tá refletindo agora. Não, porque eu estou aqui fazendo uma retrospectiva na minha cabeça, assim, com a pergunta que Penélope encaminhou, vou responder e também responder a sua. Assim, eu acho que para você ter um grupo de teatro hoje, para você fazer arte em Mossoró, só é você ter vontade e você ter o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, né? E assim, e falando em políticas públicas que Yasmin trouxe, aqui a gente ainda não tem uma política pública importante para os grupos, né, de formação continuada,
que é manutenção, né? Em currais a gente tem, em currais novos é um salário mínimo que todo mês tem as especificidades, né, das companhias, dos grupos, dos coletivos de arte, né? Tem o Casarão da Poesia, acho que tem uns 4 a 5 grupos lá que recebe esse projeto de lei, que é projeto de manutenção. Então, é um salário mínimo. Com o salário mínimo, você consegue manter água, luz, internet e o aluguel. Já é uma força importante, né? Uma válvula propulsora mesmo para que a pessoa se mantenha. Nós não temos em Mossoró. E diga-se de passagem, os grupos de teatro são responsáveis pela... E isso na pandemia a gente foi testemunha disso, é responsável por grandes feitos, né? E por trocar com as comunidades, e não só dar entretenimento, mas trazer temas importantes a ser discutidos, né? Dependendo do que cada companhia se propõe a trazer. Porque cada coletivo tem suas especificidades, tem sua linha de trabalho, tem sua estética, tem sua forma, né? Mas todos são importantes. Todos são importantes para constituir essa arte e esse pulsar, né, da arte e da cultura na nossa cidade. Então, assim, eu acho que é uma luta, é uma resistência, porque nós somos resistentes, né? O editais é algo novo, não é algo de lá atrás, né? Nós montávamos... eu também fui produtora, né? Assim, minha formação e companhias de teatro foi exatamente... era uma escola, na verdade, que todos nós tínhamos que passar por sonoplastia, por iluminação, por produção, por gerenciamento financeiro das nossas companhias, porque éramos nós por nós, né? Então, assim, eu digo que lá nos anos 90, a gente teve, eu que sou dos anos 90, né, nós tivemos essa grande escola, que foi a escola de fazer com que os coletivos, ou de fazer com que o nosso coletivo não caísse na ostragia, não ficasse, né, não morresse. Então, nós fazíamos de tudo, né, gratuitamente, e o que a gente recebia já era muito importante para a gente. Né? Por isso que muitos não só dependiam do valor, nem de se manter com o teatro, porque não se mantinha. Era muito difícil, e é muito difícil até hoje, né? Então é isso também, mas eu acho que é o objetivo e é a vontade, é você querer, né, e resistir, e reexistir através da arte, porque a arte também tem um papel muito importante na nossa vida, que não é a principal importância, não é o que a gente leva, né, para a cena, ou leva para o nosso cotidiano, que é a terapia. A arte também é terapêutica, também uma luz de resiliência, né? Assim, foi uma luz de resiliência para mim, né? Assim, através da arte eu me refiz e me quebro e me refaço de novo. Então é ali que eu me construo e me reconstruo todos os dias. Por isso que a arte, para mim, é tudo, né? Assim, a gente pode fazer de tudo, pode ter outras formações, mas é lá, naquele lugar, que a gente se reconstrói todos os dias, né? Enfim, então é isso. E aí, voltando para o que Micael aborda, né, em relação à questão, eu até esqueci o que foi que ele disse. É o processo de construção, assim, dos espetáculos, criação, de né? criação da Bagana. Eu digo muito, e a gente se diz muito o que é que a gente quer dizer, o que é que o nosso coração está cheio, né? Qual é o que nos move? O que é importante para a gente é dizer a nossa verdade. É o que a gente está incomodado também. É a pedra ali que está no meio do caminho. É a pedra que está incomodando ali no sapato, né? Então, assim, é muito o nosso lugar de fala. Então, era isso. Vou falar do que diz respeito lá, Scooby-Doo, uma problemática do Rio Mossoró. A gente queria falar sobre isso. A questão ambiental. E da questão ambiental, e que muitas cidades têm essa problemática, né? E a cidade se constrói a partir do rio. O rio é vida, a água é vida. A gente tem 90% do nosso corpo é água, né? Então foi isso. A Shakespeareano tem uma problemática muito forte, que era já mulher.
era já essas relações, né? Então tinha uma fala de duas mulheres que era muito importante, que eram duas mulheres que era polarizado no espetáculo, né? Que era as irmãs que falavam muito sobre o lugar da mulher e sobre esse lugar de servir, e esse lugar que a mulher não era só para isso. Né? Então tinha esse debate bem importante. Além da história ser muito, muito interessante, e a gente trazer também um tema regional. Então era naquele momento, o que a gente queria falar era sobre esse lugar da mulher, sobre esse lugar do poder, né? Onde é que está o poder, porque a mulher não está também nesse lugar de poder. E aí vem a Casa do Louvor. A Casa do Louvor, que fala no feminino, fala nas mulheres operárias, de uma pesquisa do Alto do Louvor também, onde está essas mulheres, né, que em Mossoró, no surgimento de Mossoró, às 6 horas da noite, se apagava as luzes da cidade e se acendia a luz do cabaré. Do Alto do Louvor. Né? Então, assim, ali era discutido, ali era discutido pelos políticos questões da cidade, ali se discutia o que ia fazer em relação a Mossoró, as políticas públicas, fazer ou não fazer, era ali, nas rodas de conversa, nas trocas, né, do sexo, né, e, enfim. Questões sociais de Mossoró que estavam em 50, que era a época dos tempos áureos do Alto do Louvor, e que permaneciam durante o processo de montagem da gente, logicamente que muito mais ainda mais abandonado e esquecido, mas que ainda estava lá acontecendo quando nós estreamos em 2015. Exato. Aí assim, lá ainda tem essa problemática, e tinha uma problemática muito maior, que era uma ordem judicial onde aquelas mulheres tinham que sair dali, porque elas se prostituem à luz do dia, elas se drogam também, né? Elas bebem, então, à luz do dia, então isso não é bom para a sociedade. E isso aí incomoda, isso incomoda a sociedade. Então é um processo de apagamento, né? Também apagamento dessas mulheres, né? Da saúde dessas mulheres. E também a gente trazia um tema muito importante a partir das histórias delas, né? Do que foi e do que elas se tornaram e do que são, né? E a sociedade, ela não enxerga. Entende? Aquelas mulheres, elas são invisibilizadas, são apagadas. E a gente trazia uma importância muito grande de voltar os olhos naquele lugar do Alto do Louvor. E não é resgatar, eu não gosto de dizer resgatar, mas é enxergar essas mulheres, e que essas mulheres não precisam de violência, mas precisam de uma política pública eficaz para viver com dignidade, e não ali da forma que elas estão. A entendeu? mulher cis e a mulher trans travesti, né, que a gente também trouxe esse debate dentro do espetáculo, que havia o relato da personagem que era travesti no espetáculo, que contava ali suas dores, que foram dores também pesquisadas e estudadas, quase que uma colagem assim, de questões que são experienciadas por muitas, né, que estão nesse lugar também vulnerável, o coronelismo. E aí, eu estava fazendo agora aqui a viagem também, como Joriana disse da outra vez, a gente sempre tem esse assunto, essa temática da mulher muito presente nos nossos processos, porque nós somos um coletivo sempre foi com mulheres bem mais ativas, né? Assim, sempre questionando, sempre buscando, porque aí depois desse veio a Mulheres, a Coisa do Humano, de Joriana, né, que aí já trouxe uma temática sobre as tecnologias, sobre o abuso na utilização da tecnologia, quando a gente estava naquele ápice ali, que foi 2018, que a gente viu o número de acidentes que cresceram, porque o uso da tecnologia, as pessoas no telefone, mexendo no celular, e aí... Eu bati o carro. Ela pega o problema dela e transforma em celular. Quando eu disse que a gente traz questões urgentes, que é a partir de nós, foi exatamente literal. Então eu tava aquela zoadinha, que ainda tem, né? Porque a gente hoje, né? Tá tudo no silencioso. No silencioso, então a gente tem. E aquela necessidade imediata de ver o que tá acontecendo. Gente, quando apitou o telefone, que eu olhei, pá! Eita. Eu disse, gente, eu me lasquei agora. A sorte que
foi um carro que estava estacionado, né, um pouquinho mais para a pista, que eu não tinha visto. E aí no estrago não foi grande, o estrago foi em mim, não foi nem no carro. Em mim não, no meu carro que eu estava dirigindo, que acabou com o eixo da roda. Mas o carro não aconteceu nada. Eu disse, isso foi Jesus dizendo que eu não pegue nem olhe nesse celular. Precisa se ligar, mas não no celular. Não no celular. E virou espetáculo E de virou palhaçaria espetáculo. feminina. E aí 2 debates, né? Porque vem a palhaçaria feminina, que era uma coisa pouco discutida, pouco ouvida, né? Conversada aqui, pelo menos. Porque aí quando Joriana começou a se atravessar com os coletivos, com os grupos de palhaças, a gente foi para um festival incrível também em Brasília, o Festival de Palhaças do Mundo. E aí tem um mundo de mulheres que se reúnem constantemente. Todos os meses tem algum festival acontecendo em alguma cidade do Brasil, que são essas mulheres que estão lá reunidas e batendo de frente com essa pauta, porque o palhaço só era homem, né? Mulher não podia fazer palhaço há uns tempos atrás, né? E aí quando as mulheres resolveram se mostrar mesmo, ainda tem o apagamento, ainda se fala o palhaço. Você mal escuta falar na palhaça. E aí Joriana trouxe esse assunto muito forte dentro da coisa do humano, com a palhaça Porpeta, e aí na sequência o Mulheres à Vista, que aí também fala da violência contra a mulher, os relacionamentos abusivos, a comunicação também, a informação de como se sair dessa situação. E agora, durante a pandemia, eu aprovei um projeto, montei o meu monólogo, está em fase de reprocesso, que é o Sim Senhora, que aí traz o lugar da mulher, mas no cangaço, que aí é regional, faz parte da nossa história, faz parte do nosso cotidiano. Junto desse debate, quem é que escuta, quem é que ouve falar sobre a mulher no cangaço. Né? A gente conhece o Lampião. A sombra dos cangaceiros. A mulher estava ali coadjuvante, foi carregada e estava ali porque foi obrigada, mas teve um papel importante. E aí, dentro desse papel que elas exerceram lá dentro, tem outras que estão exercendo hoje, da mesma forma, só que em viés diferentes, sabe? Aí eu trago esse debate também político, feminista, dentro dessa concepção do espetáculo de espaço alternativo e de rua, que também é uma característica nossa. Espetáculo de espaços alternativos, a gente foge um pouco do palco italiano. Exato. Eu imagino que seja principalmente também por esse déficit que a gente tem em Mossoró, com as nossas casas de teatro, Sim. que ou estão fechadas, ou estão fechadas, ou são inacessíveis por questão de custos, né, para os grupos locais. Ou quando é feito, né, pelo esse apoio do poder público nessas produções meio Broadway, né, musical, muita gente, né, que é uma característica que aí também são daqui. Escolas, né? Aí são escolas que realizam produtos finais e aí que tem uma gama grande de alunos que vão conseguir remunerar, vão conseguir lotar a casa, mas assim, raramente a gente vê um grupo de teatro da cidade. Sim. Hoje em dia, quase todos os grupos de Mossoró têm suas sedes, que são pontos de cultura, que têm espaços de encenação e que a gente circula um com o outro. Mas ocupar o espaço do Teatro Municipal de Mossoró, por exemplo, ou do Lauro Monte Filho, que está fechado novamente, a gente não vê porque é quase inacessível. Assim, como é que a gente consegue pagar uma pauta com um grupo funcionando, porque a gente é cobrado como se fosse um grupo lá de fora, a nível nacional, que antes de chegar já está com a bilheteria vencida, sabe? São outras questões também que o teatro enfrenta. Pode falar. E outra coisa que eu ia falar também, que também foi o primeiro grupo também daqui de Mossoró, pelo menos que trouxe o feminicídio para dentro da cena, né? Com a Casa do Louvor, que trouxe pilares importantes para que se falasse a prostituição infantil, né? Aliás, o abuso e a exploração sexual de crianças, né? E adolescentes, que traz alma, a problemática da travesti, né? O feminicídio, né? Essas relações, né? Então, assim, e o teatro de sombra, que a gente faz abertura com o teatro de sombra, que também é uma outra técnica que se utiliza no teatro, né? E aí a gente traz esses elementos dentro da Casa do Louvor como estética também, assume essa estética, e é um espetáculo que a luz foi feita exatamente para o espetáculo e que a gente ilumina também, a gente também vira iluminadores também no espetáculo, né? Através dos brincantes,
que aí já é uma outra técnica utilizada, a gente traz o épico de Brecht, então a gente sempre está trabalhando com essa noção clássico e contemporâneo. E com o oprimido e o opressor, né? Dentro dessa lógica de trazer Augusto Boal, de trazer Brecht, de trazer Shakespeare, né? De trazer Ariano Suassuna, de trazer essas linguagens, né? Outro detalhe também que eu ia falar em relação ao que Yasmin falou, de ser de trabalhar em espaços alternativos, aí a gente também traz o audiovisual, né? Em 2011 a gente também lança, enquanto a Bagana Núcleo de Cinema, traz também uma problemática que a gente estava discutindo naquele momento, que era os adolescentes em conflitos com a lei. A menoridade penal, né, que estava se discutindo, que era muito forte, que uma parcela da sociedade queria que diminuísse a menoridade penal, né, que 16 anos pegasse o cárcere mesmo como adulto, né, e outra parcela da sociedade não. A gente vem com filme que a gente Segunda Chance e as Cartas, que nunca foi lançado ele, na verdade. A gente fez uma amostra, né, para mostrar o filme, e trabalhamos ele como um processo de educação mesmo, né, nos CRAs e nas escolas, né? Mas assim, a gente pretende inclusive lançar esse curta, né? Era um média-metragem, mas a gente quer trazer como curta. Fazer uma remontagem, no caso. Uma reedição, né, do processo. Temos também, que está em processo, o curta-metragem da Casa do Louvor, que aí foi quando a gente trouxe o spoiler que Penélope gosta. E lá a gente trata das relações que antecederam o processo que é trabalhado no espetáculo. Sabe, como aquelas criaturas chegaram até ali. Porque a história da Casa do Louvor, ela se passa dentro daquele cabaré falido, né, com as paredes morfadas, que são pessoas marginalizadas, esquecidas. É um que trafica as mulheres, é uma criança que é aliciada, que chega até lá. E aí, no meio desse processo, Joriana brotou com um roteiro e com essa inquietude dela eterna. E veio o processo do que antecede a história dessas personagens até chegar lá. Quem é Alma, quem é Desterro, quem é Ofélia, sabe? Quem são essas mulheres e esses homens antes? Mas a gente mostra o pilar de 3 mulheres bem importantes, importantes dentro da trama. Dramaturgia da Casa do Louvor, a gente traz para o cinema, né? E mostra porque Alma, porque Ofélia da Lama, ela se tornou Ofélia da Lama, o que foi que houve, essas relações, né, que eu digo relações que se encruzilham, né, como se deu essas relações que se encruzilham dentro da trama de teatro, como seria para o cinema, como seria a vida, por que Lucrécia tem tanto ódio, né? Porque Lucrécia ela se move através do ódio, né? E a gente mostra o porquê disso, né? Lá na infância, né? A maioria dos nossos traumas, das nossas questões que precisa ser elaborada, tá lá, né? Na infância. A gente mostra como foi que Desterro, por que Desterro, como foi que Desterro chegou até a Casa do Louvor e casou com esse Absal, né? E é trancafiada, e por que ela é tão poupada, né? Por ele de fazer prostituição, né? De se prostituir. E aí é uma história bem interessante, dando spoiler. O processo de Casa do Louvor levou 2 anos de montagem. 2 anos. Foram 2 anos de processo de montagem, porque a nossa Isso diretora... do espetáculo. Do espetáculo. Ele foi montada, a diretora morava em Natal, e a gente morava aqui, e aí aqui a gente contou com parceiros que foram firmes com a gente, de hotel, de alimentação. Todo final de semana a diretora vinha pra cá, a gente se internava lá no espaço, a gente não tinha sede. E aí onde a gente ensaiava era lá na antiga sede de Clésia Barreto, ali do lado do Ibis. Estúdio, né? No estúdio de dança Clésia Barreto. Lá, ela também que foi forte apoiadora do processo de Casa do Louvor, porque todo final de semana a chave da sede dela era na nossa mão. A gente entrava lá de 8 da manhã e saía de 6 da noite.
E aí foram 2 anos de processo de pesquisa, de estudo, das matrizes que foram trabalhadas, das temáticas que foram trabalhadas, de oficina de processo. Então, assim, sempre tem muita coisa que brota na nossa cabeça desse processo, porque foi um processo muito vasto, né? E aí, indo lá para a parte que vocês falaram da quantidade de coisas que a gente trabalha, é espetáculo de teatro, é livro, que aí Joriana já lançou livro, Ana Carla, que também faz parte dos nossos processos, também já lançou livro, e aí junto em parceria com a companhia, curta-metragem, podcast, que a gente também já arrisca por esse lado, porque a gente teve um atravessamento do nosso podcast que foi durante a pandemia, e aí o nosso primeiro podcast, que foi o Quem Precisa de Cultura, foi logo no comecinho da pandemia, a gente viu uma notícia, tudo a gente transforma em alguma coisa artística, a gente viu uma notícia de uma pessoa, um popular, daqui, falando, tá vendo? Só assim a gente descobre que esse negócio de cultura não tem essa importância toda. Nem aconteceu os espetáculos da cidade e ninguém morreu por isso. Só que tava todo mundo em casa. Porque a gente não ia ter o Mossoró Cidade Junina. Aí ele disse, está vendo que ninguém precisa de cultura? Aí a gente... Aí foi mexeu a na nossa cultura querida. que nos salvou, Que né? segurou Exato. todo mundo. Um livro, um filme, uma música, que foi o ápice de todo mundo bebendo do máximo de cultura, das lives, que aconteceram milhões. Exatamente. E aí a gente pegou isso daí e transformou num podcast para debater com artistas que estavam aqui com a gente e outros mais distantes, que aí Fernando veio e conversou com a gente, que já estava distante há bastante tempo, Titina Medeiros, e aí a gente foi chamando esse pessoal para debater. Tourinho, que foi o criador dos pontos de cultura, né? Os pontos de memória. Aí a gente vai lá provocar, Catuca, e aí, o que é que você A acha? Quem minha precisa... E nessa época é bom a que minha facilita, né, as redes sociais. Eu acho que nesse processo da pandemia, né, inclusive esse boom do audiovisual que deu, né, é reflexo também. A nesse gente período, trouxe a né? Mi. A gente mexeu com todo... Mona Magalhães. Sim, o teatro, a gente não consegue fazer teatro em vídeo, não. Teatro é uma arte que se faz presencial. A gente consegue filmar um espetáculo e mostrar para uma curadoria de um festival. A gente consegue fazer um processo de oficina, que também foi uma descoberta durante a pandemia. Tiveram atravessamentos pesados, mas tiveram descobertas também. Porque a gente descobriu que consegue fazer uma palestra com uma pessoa que está lá mega distante, que não é nada burocrático demais. A gente abre um Google Forms ali, faz as inscrições, abre uma sala do Meet e a gente consegue fazer uma formação incrível. E aproxima, né, também. Sim. A gente trouxe pessoas que estavam super distantes, que colaboraram ali com a gente, que trouxeram ideias. A gente começou um processo que foi puramente virtual, só da nossa inquietude, que foi Anfíbios, com Carla Martins. Ela lá em Recife, isolada. A gente aqui isolado, cada um na sua casa. E a gente fazendo reunião pelo Meet, ensaiando e criando textos e oficinas virtual. A gente só não queria ficar parado. E a gente provou que, de toda forma, a gente consegue exercer a nossa função. O próprio espetáculo, que é o espetáculo depois A Coisa do Humano, que é Mulheres à Vista, que é também utilizando essa linguagem da palhaçaria, né, feminina. A primeira montagem, né, que foi o número, foi todo virtual, né? Eu me lembro com Carla com K, né, das Maria das Graças, que é uma mestra na palhaçaria. Eu já tinha feito, a gente fez um curso, né, de dramaturgia, né, para palhaçaria. Eu tinha feito com ela já e tinha feito outro curso também. E aí trouxe para ela construir esse espetáculo Mulheres à Vista, mas era no Meet, era pandemia também. E a gente estreou também. Foi tudo à distância, assim, tudo Foi tudo à distância. online. Tanto é que ela disse, gente, eu vou assistir esse espetáculo de fato, que ela disse que vinha embaçada as coisas. De fato, quando foi gravado no teatro pra gente E é interessante que isso lançar... até um novo processo de montagem, talvez, né? Foi. Caso, até pela questão, como vocês estavam dizendo no início, da própria acessibilidade, né, financeira, de ter essas possibilidades de construir, isso se torna também um novo modo de fazer, né? Exato. Aí, assim, a gente lançou o Mulheres à Vista, né, com um número de 24 minutos, né, 25 minutos, que foi o início do que é o espetáculo hoje, né? O início, assim, mas modificamos muita coisa. Só conseguimos, de fato, trazer Carla Conká em fevereiro do ano passado. Em fevereiro, do ano passado. Não lembra não da data não. Em fevereiro do ano passado, que ela ficou em fevereiro, janeiro, final de janeiro e fevereiro, passou 2 semanas aqui em Mossoró, a gente construindo, de fato, que é hoje Mulheres à Vista, né? Que é o espetáculo de 1 hora. Inclusive, eu queria também saber de vocês,
Como foi esse processo da adaptação para o cinema, né? Da Casa do Louvor. Vocês estavam dizendo, foi 2 anos de maturação desse espetáculo e se transformou em filme, né? Que vocês, inclusive, convidaram, né? Uma turma bem bacana da Paraíba, né? Viu aí Marcélia Cartacho, Cristiano, Bertrand. Como foi esse contato para essa produção? Marcélia Cartacho, eu já fiz uma oficina com ela, né? De construção de ator para cinema, né? De personagem para cinema. Lá atrás, quando eu fui convidada para fazer um filme, fui convidada e depois fui desconvidada. É ótimo, né? Não, mas brincadeiras à parte, é porque geralmente a gente entende, né? Que às vezes o dinheiro dá, às vezes não dá, às vezes a produção estoura, né? O que tem e o que não tem. Mas assim, o que a gente estava em circulação de shakespeariano e nós estávamos não sei se era Pedra Grande, era uma dessas cidades aí, né, do interior profundo do Rio Grande do Norte. E aí eu saí de lá, a gente geralmente fica 3, 4 dias, né, porque tinha as oficinas, saí de lá e fui para Natal, era mais próximo. Eu e Ana, e a gente fez um curso com Marcélia Cartacho. E daí eu fui fazendo tive alguns encontros com ela. E aí nós trouxemos ela, né, eu e Jean Custo, que éramos diretor, né, desse filme que a Bagana trabalhou, que é Segunda Chance, As Cartas, trouxe Marcélia para Mossoró, né? Então vocês já tinham... Sim, já tínhamos contato com ela, né? Também de produções que nós nos encontramos, né? Enfim, de filmagens também. E aí foi muito bacana. Eu disse, Marcélia, a gente ainda vai fazer um trabalho. Quando o espetáculo ele para, né? E é um espetáculo que a gente gosta muito, né? Tem um afeto grande, assim, com possibilidades de remontagem também, porque a companhia a gente entende que nada é estático. Antes de terminar isso, eu vou falar que os meninos tiveram ciúmes. Só vou dar um corte e voltando para cá, porque as meninas estavam construindo muito, aí eles fizeram amadores. Sim. Porque a gente não citou amador. Aí de Gleidson Lopes também se atrevendo nessa direção. E aí também falando sobre grupos, sobre pandemia também, sobre essa relação de grupo, né? Grupos que se mantêm, mas que também são prejudicados às construções, porque as pessoas também trabalham fora, não tem só o grupo, né? O grupo não consegue pagar, né? Trazendo aí essa realidade. Agora volta, que eu tinha que citar, né, também as construções, que foi meio que, as meninas estão fazendo, vamos fazer também. Interna, né, que foi dramaturgia de Leonardo Wagner, direção de Gleidson Lopes, os atores que estavam todos compondo o núcleo, então foi um processo também junto ali interno. Iluminação de Paulinho, que era da Pão Doce, porque também a gente tem essa característica de também agregar e trazer pessoas, né, enfim. E aí tem uma situação aqui só sobre amadores, assim, vocês estão trazendo aí todo esse repertório da Bagana, de muitos anos, espetáculo, tudo isso agregado a muito conhecimento, experiência do que dá certo e do que dá errado. E aí, em Amadores, o elenco, assim, era um elenco que meio que tava começando, assim, entre aspas, né? Começando a ser comparado a vocês que já têm, sei lá, 10, 20, 50 anos de teatro aí. Tudo aí, bom. Como é que vocês ajudam ou ensinam e aprendem também com essa galera nova que tá chegando, né? Que também através dos autos, os grandes autos aqui de Mossoró, que tem esse processo dos jovens talentos, e aí a galera sai de lá para os grupos da cidade. Então, vocês acabam virando uma escola também para essa galera, né? Se fosse levado à risca, como foi proposto, e isso eu sei pelos relatos e não pela experiência, porque eu não fiz parte dos primeiros autos, não. O primeiro auto que eu participei foi em 2005 e eu era criança ainda. Então, assim, mas os relatos que eu tenho aqui foram processos que foram construídos para dar visibilidade e potencializar os trabalhos coletivos, os trabalhos de grupo. Eram os grupos que davam o gás nesses processos desses espetáculos da cidade. E isso se perdeu, né? E o que acontece é que as pessoas visualizam os coletivos de teatro como muito fechados. Mas são grupos que são fechados porque a gente está sempre ali trabalhando
e construindo e encontrando formas de se manter, de construir novos processos. E às vezes a gente, e aí eu falo nosso interno, às vezes a gente segura a onda um pouquinho nesse sentido de trazer novas pessoas para colaborar com a gente, porque às vezes é só uma neblina. Sabe, para muita gente é só uma neblina, para a gente é um trabalho. Sabe, eu trabalho fora para poder me manter financeiramente, como a Joriana falou mais cedo, porque a gente tem que ter um trabalho ali fora a parte, porque o teatro ainda não, a gente não consegue se manter. Mas é um trabalho. Sim. Todo dia a gente tá dando expediente ali na companhia, pode não ser na sede, mas a gente tá trabalhando. E para algumas pessoas é só o business. Principalmente quem tá começando, às vezes se ilude com um alto, com um espetáculo muito bonito, mas até chegar ali, foi tanta labuta, é tanto chão que a gente percorre para estrear a Casa do Louvor. Teve tanta lágrima, tanto suor, tanta coisa acontecendo para chegar, que não é todo mundo que tá afim de passar por aquilo dali. Entra nos coletivos. Não foi o caso de Amadores, porque aí em Amadores os meninos chegaram, arregaçaram as mangas, queriam trabalhar, queriam estar ali participativos, mas não é todo mundo que tá afim, não. Quer estrear um espetáculo, quer fazer tá ali bonito na foto, né? E a gente também teve a sorte do que os dois mais novos na companhia, né, que hoje não estão mais, o que foi que aconteceu? Eles também já vinham de grupo de teatro. Né? Eles, aliás, de coletivos, eles já vinham do se eu não estou enganada, do Cidade Viva, entendeu? Que também é uma escola, sabe? E a gente reconhece muito que tem um trabalho muito de formação no Cidade Viva. Então, eles já vieram com essa veia, né? Com essa verve latente de fato do que é ser o ator, né? Do que é segurar o piano também. Né, de estar na cena, mas de também estar segurando nos bastidores, estar produzindo, tá criando também, tá fazendo. Então a gente teve uma sorte em relação a Amadores. E principalmente Gledson se lançando de fato, como diretor. Ele sai da cena, porque ele estava em cena, sai da cena para uma necessidade mesmo de dirigir, né? E aí a gente diz muito, não teve para onde correr, teve que ser ele mesmo, entende? É porque no processo da montagem de Amadores, vocês estavam gravando o filme, era isso, né? Não, é porque ele era elenco. E assim, é uma coisa que eu falo sempre pra Jória, eu corro muito de direção, viu? Porque eu sou atriz, eu gosto de estar em cena. Quer me dirigir? Me dirija, mas assim, me peça pra dirigir, porque cada um sabe o que é que gosta ali. E eu e Gledson, que entramos no mesmo período na companhia, a gente sempre teve muito essa característica de estar em cena. Chamou, a gente tá topando. Vamos montar um sketch, vamos montar um recital, vamos para um filme, vamos para um curta, vamos gravar vídeos para as redes sociais, inventar uma história aqui, fazer uma recitação. A gente vai. Agora, dirigir é outra obrigação, é outra responsabilidade. Ele estava em cena, não deu certa direção que estava e ele precisou assumir o papel de direção. Então, ele deixou o lugar dele de ator, que ele já estava se estabelecendo dentro da trama, para assumir o lugar de direção. E assim, tocou muito bem, dirigiu muito bem, porque ele também, Gledson também, ele é muito, enquanto profissional, né, assim, ele objetiva muito, sabe? Ele persiste, ele faz acontecer, né? E aí ele fez, de fato, que estreasse, né, Amadores. Então isso é muito importante. E também por uma questão também que a gente já tinha pactuado lá atrás, que só a gente acreditava que também desgastava muito a minha imagem, né? Assim, no sentido de que só Joriana dirige, não, vamos experienciar, porque descentralizar. Eu estava também fazendo outras coisas, gestando políticas públicas, né? Também me trabalhando nesse processo que é doloroso, mas que também é muito delicioso, né? De gestar a cultura. Então, assim, e aí eles se experienciaram nesse sentido, de que foi muito legal, foi muito positivo. Eu concluo que foi uma das coisas bem positivas que aconteceu na companhia. Né? Logicamente que as pessoas têm o livre-arbítrio de ir e vir. Corta, vamos voltar para o filme. Para Marcélia Cartacho. Para Marcélia Cartacho. Então, vou resumir bastante, também por conta do nosso tempo. Então, o que foi que aconteceu? Quando nós paramos com o espetáculo, né, Casa do Louvor, a gente tinha uma vontade de eternizar o espetáculo, que fosse em filme. Só que a linguagem de filme é diferente da linguagem do teatro. E o trabalho de ator e atriz também é diferente? É.
Vou chegar lá. A gente precisa também ter, acho que facilitou muito a vivência da gente também de ser atriz de teatro. Porém, é uma outra linguagem também, né? Do exagero que a gente carrega. No teatro, nos nossos corpos, na linguagem do cinema, já é menos, né? Enxugar, né? Sim. E aí, Marcélia, e aí a lembrança de Marcélia, Ana também queria muito que a gente chamasse diretores de fora, que também tivesse um nome de peso e que também, e a gente gostava muito do trabalho de Marcélia Cartacho, é uma nordestina também, né? Enfim, a gente que assistiu os trabalhos dela em novela ou em cinema, principalmente no cinema, a gente queria muito que ela passasse, na verdade, a construção desse filme, Casa do Louvor, né, foi mais uma escola para todos nós que estávamos fazendo, porque foi esse o combinado. E essa experiência de set também. Essa experiência de set, então tudo era muito bem explicado, entende? Então, assim, e o combinado com Marcélia era assim, vocês são de teatro. A gente se propôs a fazer um roteiro, né, eu e Ana, mas esse roteiro tinha que ter um acompanhamento de Bertrand, porque era uma pessoa que ela confia muito e que gosta muito, né? No final ainda teve dedos de Marcélia e Cristiano, porque era uma visão muito feminina, né? É muito feminina do que a gente queria mostrar com essa Casa do Louvor para cinema, né? A gente queria mostrar as dores e as delícias dessas mulheres, dessa ancestralidade, né? Enfim. E aí, eu não posso falar muito, porque vocês vão assistir também, os spoilers. E aí a gente traz Marcélia. Aí Marcélia traz Cristiano e traz Bertrand também, que foi muito, muito bacana também. E aí tudo a gente aprendeu. De continuista, a pessoa de fotografia, a produção. Direção de arte, né? E aí ela nos escola de uma semana imersos. E ela nos orientou, o pessoal, por mais que vocês queiram, que as atrizes e os atores do espetáculo sejam os mesmos do filme, vocês vão ter que desapegar. Eu ainda lutei algumas pessoas, lutei por Yasmin, lutei por Gledson, né? Outros a gente teve que abrir mão, né? E trocar também, né? E fazer uma troca, porque também é perfil. E a gente também entendeu isso. Mas eu sabia que quando ela conhecesse Gledson pessoalmente e Yasmin pessoalmente, né, principalmente porque foto é muito diferente também, elas iam chegar à conclusão que eu estava certa. Ainda teve, porque também a gente tem que... Uma negociação com a direção. Uma negociação, né? E aí teve outras características, por exemplo, Stacy era a alma no espetáculo, mas ela não pode ser mais alma no filme. Por quê? Porque por mais que Stacy seja muito linda, né, mas ela não tem a idade do que Marcélia queria para a alma. Marcélia queria uma menina de 13 anos. No teatro a gente consegue passar que Stacy seja uma menina de 13 anos, né? Mas no cinema a gente não consegue. E aí a gente teve que abrir mão, tudo bem. Uma atriz mirim. Conversar com. Aí foi os. Aí então, eu adoro os castings. E o que foi o casting? Network. Network. Deadline. Todas as linguagens do audiovisual. Todas. Aí a gente foi para as fotos, né? Enfim. Quando o Moju manda pra gente fazer o briefing, vamos se reunir para fazer um brainstorm. Então é tudo. Eu sou da geração D, mas misturada aí, viu? Quase, enfim. Mas então foi isso, e foi um ganho muito grande, apesar que a gente tem uma dor também muito grande desse tempo todinho, né? A gente ainda não ter lançado o filme, mas assim, foi por questões mesmo de distância das diretoras, de uma ocupação que elas tinham também após o filme, de também experiência nossa também, né? A gente também meio que se acomodou, esperou muito, mesmo porque os editais que a gente tinha escritos eram editais que a gente não escreveu para lançar o filme, mas lançar um documentário curtinho de todo o processo de construção. De todo o processo de construção. E isso nós fizemos, né? Assim, enfim, saiu muitas notícias sobre o filme, mais na Paraíba, em João Pessoa, em outros locais também,
por conta de Marcélia Cartacho, né? Mas assim, tive na Paraíba, nós conversamos. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Tchau, 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 Olha. tchau. Vem aí. Espero que muito em breve, né? Em agosto, mas assim, a gente já viu o filme todinho, já tivemos o primeiro corte, e depois esse filme foi para São Paulo, para ser editado lá, enfim, mas Nossa. teve outros. É porque assim, quando você vai fazer uma edição de um filme, né? Eu acho que o diretor, a pessoa, enfim, da dramaturgia, Da montagem. aliás, do roteiro, enfim, tem que estar também um pouquinho perto, porque, por exemplo, teve cenas que, no lugar de ser cenas que como foi gravada aberta, fechou muito e perdeu a essência, entende? E a gente não quer perder nada. O filme é tão afetuoso pra gente eu digo, tanto pra Bagana como pra Marcélia, pra Cristiane, pra Bertrand, que, enfim, que eles têm muito cuidado. E aí não rolou as montagens que foram feitas, né, que foram feitas até hoje, não foi suficiente para convencer a direção que estava ok, que o filme podia ser lançado, porque perdeu um pouquinho da essência desse misticismo que tem o filme também, dessa peste que ronda e por que as mulheres não são acometidas pela peste, né? Porque existe uma ancestralidade lá de cura, de banho. Eita, eu já estou contando. Eu tô aqui, ó, só atenta. Eu já ia Ela bater se a empolgou. porta. Não, então, bom, então em agosto, Cristiane Fragoso vem a Mossoró e a gente, enfim, vai passar 2 semanas para finalizar e para lançar. Mas agosto não é o lançamento, não. Ele vai ser finalizado. A data de lançamento vai ser no começo do ano, porque aí quem entende dessa parte burocrática aí de produção do lançamento. O filme a partir tem do a momento- idade, tem né, a que idade. lança. A partir do momento que a gente lança, fica contando aquele ano. E aí, para festivais, tem um peso, né? Quando você vai inscrever em festivais de curta-metragem e tudo mais. Se for, é um filme que, se eu lançar esse ano, pro próximo ano, tem festivais que a gente não pode entrar. Porque o filme vai estar datado de agora. Então aí a gente vai segurar, por mais que ele fique pronto agora, a gente vai segurar pro comecinho do próximo ano. 2025. E aí a gente tem também estreia de processo de espetáculo para o final desse ano, que eu estou em montagem junto com o Gabs. Temos também, a gente está fazendo parte de uma rede, Pavio. a Rede Pavio, que é uma rede colaborativa de grupos de teatro de todo o Nordeste. Que aí são. Tem pesquisa continuada. Que é um grupo que está reivindicando aí políticas públicas, políticas continuadas para grupos de teatro de todo o Nordeste. Muito E aí o importante encontro isso. vai acontecer, o quinto encontro da Pavio vai acontecer aqui em Mossoró, em dezembro. Olha. De 6 a 8 de dezembro vai ser aqui em Mossoró. A Legal. última edição, que foi em junho, foi em João Pessoa, Que tá Isso pertinho, reunindo né? grupos de todo o de Nordeste. todo o Nordeste, aqui em Mossoró. Que massa. E aí a gente vai estar Tem recebendo... do Apoque ao Chuí, desde Bahia até Piauí. Todo mundo aqui em Mossoró. aqui em Todo Mossoró. mundo aqui em Mossoró. 43 grupos. Um grande escambo cultural. Escambo, Sim. exatamente. Agora Imersão. é um escambo que a cultural ela acontece no primeiro dia, porque assim, os demais é totalmente voltado para a discussão de pautas latentes, assim, dos estados, das cidades, a nível nacional e regional também, que são as reivindicações, a movimentação desses coletivos de teatro que compõem esse núcleo. E aí, nesse encontro que teve agora, inclusive, Joriana fez essa mediação com essa visita que teve de Margarete aqui no Rio Grande do Norte, entregou a pauta que foi estabelecida nesse encontro que aconteceu em João Pessoa, pessoalmente para Margarete Menezes, e aí é feito esse trabalho, é um trabalho organizado e constante com esses coletivos, esses grupos do Nordeste completo. Não é mera retórica, né? Tipo, a cultura voltou, né? Estamos com o Ministério Voltou, da Cultura, exato. Funarte, com as políticas acontecendo, né? E aproveitar esse gancho, né? De E novo. assim, eu sou conselheira da Pavio aqui, representando do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, a característica desses encontros é sempre um grupo recebe, tem o espetáculo, né, no primeiro dia, e nos outros dias é só relação, é só mesmo discussão para qual é o encaminhamento que a gente vai dar para a gente conseguir, né? Então, possivelmente também tem algum representante
do Ministério da Cultura aqui em Mossoró. E tá pertinho, né? A gente já tá em setembro, tá pertinho aí de Maravilha. dezembro. Mas então é isso, gente. Tem essas novidades pra gente contar. E aí Margarete nos recebeu muito bem, né? Me recebeu muito bem. Logicamente que existe uma preocupação e blindam muito, né? Sim. Ela eu encontrei em Natal. A gente foi também para um evento bem importante, que é muito a linha da Companhia Bagana, que é cultura, o que as mulheres fazem, né? O que estão fazendo, e mais mulheres na cultura nesse contexto, né? E também a ministra da Mulher estava lá também, com essa participação incrível. E aí a gente conseguiu chegar até a ministra, né, da Cultura, Margarete Menezes, e entregar as cartas, como também entregamos as cartas da Pavio a extraordinária, né, a Marilândia Extraordinária, que é a secretária, que foi Se tornou aprovada, agora, né? finalmente, Se temos a tornou- Secretaria Estadual de Cultura. É, a Secretaria Estadual de Cultura, nossa secretária estadual, também com as pautas da Pavio, né? E assim a gente também já tivemos reunião aqui também em Mossoró com o secretário, né, de Cultura, Franklin. E aí a gente está aguardando aí as possibilidades desse encontro ser um encontro de fato promissor e propulsor, né, de fruição, aí com a representatividade de grupos das nove, é ótimo, dos 9 estados. Foi, Ficou nove. Nos Nordestes. Dos Nordestes. É os Nordestes no plural mesmo, né? Porque o Nordeste é diverso, é muito. E com essa multiplicidade e também torcendo para que esse momento chegue, aconteça, que é importante essa troca, esse intercâmbio, essas reivindicações, porque parado, né? Nada acontece. E né? os grupos, e tem muitos grupos aqui do Rio Grande do Norte e aqui de Mossoró. São 5 que são filiados, né? Que estão na Pavio, né? A Pão Doce, a Escacel, a Arruaça, a Máscara E assim é e a Cia E a Bagana. É Bagana. bacana. E tudo isso fazendo essa mistura para que, enfim, possa surgir algo de novo, né? Essa inquietude, essa bagunça. E também avisando para você aí que tá nos ouvindo que estamos chegando, infelizmente, mais um fim de mais um episódio aqui do Papo de Artista. A gente teria muita coisa ainda para conversar aqui, com certeza, com Pode vocês. Vocês gostaram? certeza. Vocês gostaram? Ave Maria, Ave Maria. adoro. Sim, vou fazer uma reivindicação também, que Penélope já participou da Bagana, já circulou com a coisa do humano. Foi, Viu? sim. Tivemos em Caicó, nos interiores profundos, né, Sim, Penélope? é São Paulo do Potengi. Exato, São Paulo do E- Olha aí, ó, Potengi quem circulou e também. outros aí, exatamente. E fui pra Fortaleza assistir também. Levei minha mãe, meu irmão. foi mesmo, foi mesmo. Fui assistir, Muito bem. olha aí. E eu quero aqui No também. Cuca, né? No Cuca, foi. Eu quero aqui agradecer a presença de Yasmin, Joriana, que sou fã de vocês. Isso é claro. Eu devo muito. Eu tenho Micael muito. participou da Casa do Louvor, um filme. Ele estava Eu tava lá lá. nos bastidores Nos fazendo lá a bastidores. cobertura. Ele tirou fotos incríveis de Lucrécia. Inclusive, eu comecei na produção, tive muito apoio. Assim, Joriana, eu digo que ela é uma grande anja, assim, de quem ela abre muitos caminhos, né? Ela sabe ver as pessoas e encorajar, dar essa força, que é uma mulher potente. Eu acredito que com Yasmin foi assim. Penélope foi assim, ela é muito atravessadora, né? De trazer esses frutos culturais. E você também me atravessou, né? Quando eu comecei, foi uma pessoa muito importante, assim, que A gente sofreu no sol com as, sofremos né, com muito. as poesias. Já fizemos muito recital de poesia aí afora, né? Produções, enfim. E é isso. E que eu queria. Tô com muitas perguntas aqui ainda pra fazer. Que isso aí a gente, infelizmente, vai ficar pra outra oportunidade. Mas espero você que tá acompanhando a gente não deixe de entrar no youtube.com/PareaTV pra acompanhar esse e mais outros episódios. Também através do nosso Instagram, @PareaPro. E também compartilhem aí as redes sociais, os projetos de vocês da Bagana. @Cia Bagana, no Instagram, no YouTube, Facebook. A gente tá sempre compartilhando lá os nossos processos. Tem, como já falei aqui, temos estreia de espetáculo ainda esse ano, temos o Encontro Pavio, tem estreia do curta-metragem pro comecinho do ano, tá? Nós estamos com nossa mente fervendo, nosso ponto de cultura, que também é um ponto de cultura registrado no mapa do MINC, que vai entrar em atividade. A gente tem um festival também, gente, que eu tinha aproveitando esquecido. Eita! você que está nos assistindo, a gente está na fase
de captação de recurso, porque esse festival é Das Cênicas. É Espaço Bagana de Artes, Festival das Cênicas Picadeiro, né? Que a gente vai trazer teatro, né? E palhaçaria feminina, vai trazer essas Marias das Graças, vai trazer muita gente boa para cá, e também muita gente boa nossa que vai apresentar. Um intercâmbio aí bem massa. Mas a gente está na fase de captação, né? Então a gente só conseguiu um patrocinador. Deixe ela vendendo o peixe dela. Mas ele vai acontecer agora no primeiro semestre, também no próximo ano. Esse festival vai rodar, o Festival de Artes Cênicas com palhaçaria feminina. E aí é mais né? Mais um processo que vai acontecer. E é na cidade e também em 2 comunidades rurais. Olha que legal. A gente vai montar lá itinerância. nosso circo. Enfim, para saber dessas e outras coisas, acesse @ciabagana de teatro. E chegamos ao fim a mais um Papo de Artista!